Se o Facebook te cobrasse por hora, minuto, segundo que você passa nele, de que forma você utilizaria? Depois que eu li esse livro, eu falei, caraca, o negócio é muito mais profundo do que a gente imagina. Escolher as minhas referências. Eu escolhi. Essa pessoa, eu respeito a opinião dela. Eu gosto, ela já me fez crescer. Essa pessoa eu vou deixar. Se você está se contentando só com curtir, de fato isso é uma migalha, não significa nada. O diálogo cara a cara é a atividade mais humana e humanizadora que realizamos. É a maneira de desenvolvermos empatia. E como a solidão fazia parte dessa rotina dele para a tomada de fato das decisões. Olá, eu sou a Jordana. Eu sou a Paola. E esse é o Virando a Página. Um podcast para quem busca desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e propósito através de bons livros. E no episódio de hoje nós vamos dar continuidade ao livro Minimalismo Digital, que nós começamos no episódio passado. Para quem não assistiu, volte uma casa. Nossa, sim, e super necessário. Para realmente a gente rever o uso excessivo dessas tecnologias que nos acompanham tanto nos dias atuais. No episódio passado a gente falou um pouco mais sobre os fundamentos dessa filosofia do minimalismo digital de Cal Newport e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as práticas. Então a gente já entendeu o que ele propõe e como que a gente pode de fato implementar isso na nossa vida. Para a gente não deixar aquele buraco na hora que a gente for tentar ficar um pouquinho longe dessas tecnologias. Quais são as atividades que a gente pode substituir para a gente não cair de novo nesse padrão do uso excessivo dessas ferramentas? Sim, até porque a gente conversou no último episódio que um dos maiores erros das pessoas que tentavam mudar a relação delas com a tecnologia era justamente tentar só tirar sem colocar nada no lugar. A gente vai começar hoje com a prática da solidão. Da solidão. Essa é uma das primeiras coisas que o autor sugere. Ele fala sobre a importância de passar um tempo sozinho e como a privação da solidão hoje ela nos traz inúmeras questões, inclusive de ansiedade, né? Exatamente. Aqui ele cita o exemplo muito claro do Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos de 1861 a 1865 até o seu assassinato. E como que ele lidava para decidir as questões mais importantes da presidência. Porque na época que ele assumiu, estava um caos nos Estados Unidos. Tanto é que em 1863 teve a Guerra Civil Americana. Então ele nem teve tempo de respirar. Sim, ele já chegou super demandado. Tipo, ele só vai. Ele já chegou assumindo a presidência em meio a esse caos e já tem que tomar muitas decisões. E como a solidão fazia parte dessa rotina dele para a tomada de fato das decisões. Inclusive cita aqui no livro que ele tinha um local onde ele ficava isolado. Se ele estava na Casa Branca, ele não conseguia porque ele era muito demandado. Então ele não tinha tempo para criar esse vazio realmente na mente dele e pensar com calma. Então ele se afastava de tempos em tempos, ele ia para um campo, uma chácara, né? Um estilo de uma chácara, que depois ele ficou conhecido também, essa chácara, como se fosse um abrigo dos soldados que foram para a guerra. E lá ele só tinha companhia realmente das pessoas que prestavam serviço para ele, como segurança, cozinheiros, mas que não demandavam ele dessa figura política. Então ele conseguia pensar com calma nessa solitude dele, ele conseguia principalmente escrever também, o que dava mais clareza para a tomada das decisões dele. Então, como que isso foi importante ao longo dessa presidência, diante de tantas decisões muito importantes que ele tinha que tomar? Ele até fala, né? A solidão que salvou a pátria, né? Fala, a solidão que salvou a pátria. Gente, é uma história incrível. Eu acho que foi o melhor capítulo, foi o que eu mais gostei dentro do livro, foi a parte que falou sobre Abraham Lincoln e como a solidão é importante para a gente ter esse respiro e tomar decisões muito importantes. Muito, especialmente eu acho que cada vez mais, porque a gente tá sempre no meio do ruído, do barulho, e é difícil você separar as coisas, o que de fato é seu, é genuíno, o que de fato é um bom guia, uma boa bússola e o que não é. Inclusive o autor define, né, o que é solidão, então. Ele fala, pode ser que você esteja num café lotado e de fato exercendo a solidão, e pode ser que você esteja sozinho e não se sinta, de fato, não consiga desfrutar do que é a solidão. Mas por quê? Qual que é o conceito, então, né? É muito importante isso, a gente saber o conceito de solidão.
Porque ele fala, o que você acabou de dizer, a solidão não é o físico, mas sim é o mental. É um estado, exatamente, um estado de espírito. É algo que acontece em seu cérebro, não no ambiente ao seu redor. É um estado subjetivo que a sua mente está livre da interferência de outras mentes. E tem um discurso que é mundialmente famoso de Abraham Lincoln, que é o discurso de Gettysburg, que é um discurso de só 2 minutos e se arrasta até hoje na história. E falam que esse momento de solidão dele foi exatamente onde ele escreveu o discurso. O autor fala que essa questão da privação da solidão, ela começou principalmente com o iPod, né? Lembra que a gente comentou no episódio passado, tem inclusive imagens, para quem não sabe o que é, então assista. A geração Z, Alpha. Assista para ver o que era isso. Mas enfim, o iPod era um aparelho que a gente conseguia escutar música de uma forma muito mais fácil, porque é diferente de um Discman, que era maior e que era um trambolho, né? O iPod era muito mais fácil de ser transportado. Então começou com essa portabilidade da música. E a partir daí a gente conseguiu levar a música para todos os lugares, ou seja, a gente já conseguiu acabar com o silêncio, acabar com a solidão. E aí de repente veio os smartphones e incrementaram mais uma coisa nesse barulho aí, nesse ruído todo, que era justamente a olhadinha. Então, além da gente conseguir levar a música para todos os lugares, a gente também conseguiu se livrar de qualquer momento de tédio a partir de uma distração que estava ali muito fácil, que era só tirar do bolso o seu celular. Então, a partir daí, a gente já começou uma revolução, assim, de realmente privação da solidão, porque você tem muitas opções. Hoje em dia, você só fica sozinho, você só desfruta dessa solidão, do silêncio, se você quiser e se você se esforçar para isso, né? Porque tá a todo momento barulho, música e querendo ou não Spotify e assim, muitas opções, Lembrando né? que é o estado de solidão, né? Não, independe se você está cercado de pessoas, se você está sozinho no seu quarto, mas está conversando com alguém no WhatsApp, conversando com alguém no Instagram, se nutrindo de informações que outras pessoas passam, você não está na sua solidão, Exato. só com o seu pensamento. E tem uma parte do livro que fala exatamente isso. A solidão exige que você ultrapasse a reação às informações criadas por outras pessoas e se concentre nos próprios pensamentos e experiências, onde quer que esteja. Então, a solidão nada mais é do que seu estado mental de concentração com seus próprios pensamentos. Perfeito isso. E ele traz uma coisa que eu achei muito forte também, quando o autor fala que a gente passou a aceitar um ruído de fundo de ansiedade de baixo grau que permeia o cotidiano. A gente normalizou isso. Todo mundo está um pouquinho ansioso, é normal. Será? E aí algumas práticas, né, que o autor sugere então como forma da gente de fato incluir na nossa vida essa solidão de qualidade. A primeira delas é deixar o seu celular em casa. E ele fala, muitas vezes a gente acha que o celular é vital, é uma coisa assim que a gente não pode viver sem. E ele fala que ele é útil, mas muitas vezes é exagerado pensar que ele precisa ser uma parte de você. Então, uma das sugestões do autor é justamente você passar alguns dias, algumas horas do seu dia, ou de repente até algum dia, um domingo, sei lá, que seja viável na sua rotina, longe do celular. Deixar mais o smartphone em casa. Eu tinha citado no episódio anterior, inclusive, isso que eu passei a adotar nos passeios com o meu cachorro. Em todo passeio com ele, que são 2 vezes ao dia, os passeios mais longos, eu levava meu smartphone. Agora, eu comecei a deixar em casa, porque são passeios de no máximo 1 hora, e como esse tempo sem smartphone me fez bem, para dar essas caminhadas, ter esse meu momento de solidão junto, né, com o meu cachorro ali, esse tempo de qualidade, e ficar só com os meus pensamentos. Se eu tivesse meu smartphone, como acontecia, eu olhava, alguém mandava alguma coisa, o tempo inteiro era interrompida com os meus pensamentos. Então, isso está sendo muito bom até para eu manter o meu estado de presença. E também conecta com uma outra prática que ele traz, que é fazer longas caminhadas, né? Então, querendo ou não, é um momento que você está caminhando com o seu cachorro sem o celular. E a ideia das longas caminhadas é exatamente essa: você, de fato, desfrutar de um tempo só com os seus pensamentos, né? São todas essas práticas juntas. Porque também você fazer uma longa caminhada e tá com seu smartphone e toda hora ficar olhando, respondendo uma mensagem ou ficar em ligação caminhando não vai resolver. Você não vai estar praticando a solidão, né? não faz sentido. Então, eu acho que é a união de todas essas práticas juntas. Sim.
E por fim, ele traz uma que você já trouxe, que o Abraham Lincoln também fazia quando ele estava Na cabana, no chalé. cabana. É. O chalé, ele chama de chalé no livro. As cartas para ele mesmo. Não são as cartas, assim, cartas para outras pessoas, mas são cartas para ele mesmo, que ajuda bastante a clarear as ideias. A escrita, eu acho, a gente colocar no papel os nossos pensamentos, eu acho que é 70% para resolver alguma questão. Gente, e assim, essa questão da escrita, ela é de fato uma terapia. Assim, terapia no sentido literal da palavra. Porque a partir do momento que você escreve o que você está sentindo, pensando, o ato de escrever por si só, ele demanda que você organize as suas ideias. Isso já te faz refletir de formas diferentes. E também tem a questão de, se você está passando por enfim, problemas, você quer escrever sobre sentimentos ruins, negativos que você está tendo naquele momento. Essa clareza de ideias vai te ajudar a talvez reinterpretar aquele momento. E se você faz alguma outra prática, por exemplo, a prática de escrever coisas pelas quais você é grato, a prática da gratidão, que também é validada pela ciência, o que isso traz de bom? Te faz reviver emoções positivas. Então, seja de uma forma ou de outra, a escrita de fato é uma terapia que te ajuda a de fato reinterpretar e viver e passar por situações da sua vida de uma forma muito mais clara, com muito mais sentido. E uma coisa que eu lembrei também, que o fato de deixar o celular em outro cômodo, que seja, longe de você, isso também existem pesquisas que validam que o nosso nível de ansiedade, ele é diferente quando a gente tem o nosso celular à disposição e quando a gente não tem ele à nossa vista, por exemplo. Então, isso também é uma coisa que é respaldada por estudos, assim, sabe? O fato da gente não estar com esse apêndice que a gente acha que é vital, que é o celular, e também a escrita. Então, a primeira prática desse desapego digital é ter esses momentos de solidão e colocar em prática essas sugestões que ele dá para que a gente chegue nisso. A segunda que ele sugere é o não clique em curtir. Nós conversando aqui, acho que nós já achamos um pouquinho, talvez demais, Sim. mas faz sentido. A ideia aqui é você pensar de que forma você está nutrindo as suas relações. Você nutre elas a partir de meras curtidas nas redes sociais, né? Que seja no Instagram, no Facebook, ou você nutre suas relações a partir de conexões reais, a partir de fato, uma interação cara a cara. E aí ele destrincha o porquê que essa interação física mesmo é tão importante e como ela foi, na verdade, uma conquista da nossa evolução como ser humano, que hoje em dia a gente acaba deixando essa habilidade super importante esquecida. E ele traz um exemplo prático disso que a gente ficou muito chocada, Nossa, né? primeiro ele fala assim que essa interação, as pessoas elas estão perdendo essa noção de sentir as pessoas através do olhar, através dos gestos, de fazer realmente a leitura do outro, porque não tem mais tanto contato assim pessoalmente. E isso é perigoso. Aí um exemplo que ele deu dessa leitura corporal em jogos que tem campeonato, eu não sabia disso, que é de pedra, papel e tesoura. Campeonato, a gente transmitido pela ESPN, um campeonato, O negócio final de um sério. campeonato de pedra, papel e tesoura. Eu acho que isso foi em 2007. E aí, quando eu comecei a ler isso, eu falei, oi, um campeonato de pedra, papel e tesoura. Aí depois a gente ficou assim no livro, não acredito. Faz todo sentido. Não, se eu visse, antes de ler esse livro, se eu visse que existia um campeonato de pedra, papel e tesoura, eu ia falar, gente, que coisa tosca, nossa, que falta tem que fazer, né? Depois que eu li esse livro, eu falei, caraca, o negócio é muito mais profundo do que a gente imagina. Porque ele fala aqui que um jogador de pedra, papel e tesoura, ele reúne um rico fluxo de informações sobre linguagem corporal do seu oponente e das últimas jogadas para ajudar a entender o estado mental do seu oponente e, portanto, dar palpite sobre a jogada seguinte. Então, para quem não está familiarizado, pedra, papel e tesoura é uma brincadeira em que você tem que adivinhar o que o seu oponente vai jogar ali, né, com a mão. E a depender do que ele joga, você calcula o que você vai jogar para ver se você vai ganhar ou não. Então, por exemplo, se a Paola joga pedra e eu jogo papel, eu ganho porque o papel embrulha a pedra.
se a Paola joga pedra e eu tesoura, ela vai ganhar porque a pedra vai bater na tesoura. Ou seja, você sempre vai ter que estar... A tua jogada depende da interpretação que você faz do seu oponente, né? A interpretação da leitura corporal. Isso. E eles falam aqui como que eles usam também dessa manipulação, não sei como que eu posso dizer, para você induzir o seu adversário a fazer uma jogada que você quer. Uhum. É muito surreal, é muita linguagem corporal mesmo, é muito mental nesse jogo pedra, papel, tesoura. Por exemplo, antes de começar o jogo, começou o jogo, aí eu falo pra Jora assim, vamos botar pra quebrar. O quebrar, a palavra quebrar, eu já tô induzindo inconscientemente a Jordana a jogar pedra. Uhum. E é assim que eles jogam. Por isso que assim, a gente acha que é uma coisa boba, mas é um campeonato. E é um campeonato, na verdade, que exige muita habilidade dessa percepção de ambiente e percepção das relações sociais mesmo. E é isso que o autor teme, né? Que a gente perca com a questão da interação só social, com as curtidas. A gente deixa de extrair a riqueza dos detalhes dessa interação física, porque a gente esquece que tudo comunica, né? Então, desde o olhar da pessoa, o tom de voz da pessoa, o que ela tá vestindo, tudo, tudo, tudo. Então, não é só ler uma mensagem textual. Tanto que todo mundo acho que já passou por isso, né? Às vezes você escreve uma mensagem mais seca, mas é só o teu jeito, normal. A outra pessoa lê e fala, nossa, será que eu fiz alguma coisa? Porque ela, tipo, foi tão seca, tão... Mas às vezes pra você só foi direta. Aí a outra pessoa, ela leu a mensagem e achou que você foi seca. Ou você estava Ou corrida vice... também no momento Aham, e respondeu total! rápido. E aí a gente já Acontece. cria histórias na nossa cabeça, por quê? Porque a gente não tem repertório, a gente só tem o texto que a gente vai interpretar com base no nosso próprio repertório, né? De vida, de estado mental, emocional. E quando você tá com a pessoa, você consegue ter essa presença, você sente a energia dela. Tanto que ele fala que esses campeonatos, eles são super desgastantes, exaustivos. Porque Emocionalmente. apesar de você estar ali só no pedra, papel ou tesoura, você tá o tempo inteiro prevendo o que a outra pessoa tá pensando, o que ela vai fazer. E isso é uma habilidade que só a gente tem e a gente só consegue exercer com essa interação, Com a né? interação social no tete a tete. Nossos cérebros se adaptaram a praticar automaticamente o pensamento social em todos os momentos de inatividade cognitiva. E é essa prática que nos torna interessados em nosso mundo social. Então, quando a gente não está exercendo uma atividade, uma leitura, um estudo, que seja, quando o nosso cérebro está nessa parte de descanso e inatividade, o que que ele está pensando nesse meio tempo? Em atividades sociais, nesse mundo social. Então, mesmo na atividade, o ser humano, digamos assim, ele foi feito para essa socialização, isso está inerente a nós. Sim, exatamente. Ele até cita que Aristóteles, eu não sabia, mas que foi Aristóteles quem, segundo o autor, falou que o homem é um animal social, né? Isso mesmo. Aristóteles estava no caminho certo quando nos chamou de animais sociais, mas foi necessária a invenção moderna de scanners cerebrais avançados para nos ajudar a descobrir o quanto ele provavelmente subestimou esse fato. Exato. E é por isso que ele traz que a falta de conexão social gera inclusive uma dor física. Lembra quando ele falou isso? É por isso que o luto é tão difícil, é por isso que quando a gente tem essa ruptura, de repente ela se torna inclusive dolorosa num nível físico, porque a gente precisa dessa conexão. E eu trouxe aqui um trecho que eu achei que resume bastante a importância disso, quando ele fala que o diálogo cara a cara é a atividade mais humana e humanizadora que realizamos. Totalmente presentes para o outro, aprendemos a ouvir. É a maneira de desenvolvermos empatia. É como experimentamos a alegria de sermos ouvidos, né? É a famosa escuta ativa. De sermos compreendidos. A escuta ativa e a empatia. Aí ele, já entrando um contexto, ele fala muito aqui do paradoxo das redes sociais. Existem recortes que de fato comprovam que o uso pontual das tecnologias, elas trazem realmente benefícios, inclusive para o nosso bem-estar. Eu acho que também é uma questão de humor, pode ser tanto pro bom quanto pro ruim. Por exemplo, você entrou e você viu um meme e deu risada. Tipo, aquilo pontualmente te fez bem. Mas a questão esse pontual é pontual ou de fato ele é a base da sua conexão e relações sociais? A partir disso, se ele for a base, se ele for a regra,
aí a gente começa a ter o problema, que é o problema dessa, de fato, assim, desconexão, Uso inadequado. né? Aham, Então, da tudo nossa humanidade, depende da inclusive. forma que a tecnologia ela é usada. Ele dá o exemplo do Facebook, que se a pessoa mantém essa rede para interagir com pessoas, entes queridos que estão longe, é ótimo. Nos traz uma alegria, uma satisfação pessoal que se a gente não tivesse essa rede, talvez a gente não teria essa facilidade de conversar com pessoas das quais a gente gosta e manter esse contato. Uhum. Mas agora, a gente deixar, por exemplo, esse contato aqui pessoal e só ficar enfiado inadequadamente nessas tecnologias, nas redes sociais, também já nos traz um grave problema. Super. E a gente até estava conversando, assim, uma coisa que eu fiquei pensando é que às vezes, se você acha que as curtidas são de fato uma forma de você nutrir amizades, você está enganado, porque muitas vezes a gente se conta, né, que a gente tá ali passando aquele momento no Instagram, tá rolando feed, porque a gente tá acompanhando, a gente quer saber o que tá acontecendo na vida das nossas amigas, das pessoas que a gente gosta. Mas na prática não é isso que acontece. A gente lembra que a gente falou de valores e de que forma aquilo respalda esse valor que é importante para você? A partir do momento que você está consumindo essas redes, se contando que essa é a finalidade de nutrir relacionamentos e amizades, por exemplo, primeiro que muito pouco da vida dos seus amigos vai aparecer no seu feed, porque vai aparecer muito mais patrocinado e a vida de famosas que não sabem nem quem é você. Mas tudo bem, se você foi lá intencional, clicou na página da sua amiga, cliquei lá no perfil da Paola. O que eu vou ver? Eu vou ver o que a Paola está escolhendo trazer para uma rede social. Mas se eu quero nutrir essa amizade com a Paola, eu vou falar: ei, vamos tomar um café, amiga? A gente adora café, gente. A gente vai tomar café. E aí é obviamente que nessas ocasiões a gente conversa sobre coisas que a gente não compartilha numa rede social. Então, se eu quero saber como a Paola tá, se eu, como amiga dela, quero saber como tá a vida dela, eu vou chamá-la para conversar e nesse momento ela vai se sentir confortável para abrir para mim, de fato, como está a vida dela, as conquistas, os desafios. Mas entende que nutrir uma amizade só pelo Instagram não Só é pelo curtir, efetivo. só pelo like, não é amizade, não pode nem chamar que é amizade ou, enfim, qualquer outra coisa. Eu acho que para resumir bem esse não clique em curtir, o que ele quer dizer é que tem parte que ele fala que isso é uma migalha. Uhum. Se você está se contentando só com curtir, de fato isso é uma migalha, não significa nada, porque a gente deixa então de vivenciar a nossa vida no offline. Uhum. Uma experiência pessoal que eu queria trazer aqui, que talvez possa inspirar vocês, que não é uma prática que ele trouxe diretamente, mas que a partir disso, do não clique em curtir, me inspirou a fazer, que foi fazer uma faxina em todo mundo que eu tô seguindo. Eu seguia, tipo, sei lá, 1.100 contas, né, perfis, e aí eu tava lá fazendo minha bike um belo domingo, e eu falei, quer saber? Vou fazer uma faxina aqui e eu vi que eu seguia assim muita gente que não era um conteúdo que fazia sentido para mim, ou às vezes eu absorvia aquele conteúdo de uma forma que não estava me fazendo bem. Então eu tomei essa decisão de fazer esse filtro. Eu deixei ali, tá, vou continuar seguindo pessoas que de fato eu conheço, são próximas, ou pessoas que eu quero apoiar, né? Negócios de pessoas aqui que eu quero apoiar, Ou aprender mas ou também, né? aprender Pessoas totalmente, que nos uma ou outra. inspiram, isso faz super E bem. isso foi uma coisa muito importante. Escolher as minhas referências. Eu escolhi. Essa pessoa, eu respeito a opinião dela. Eu gosto, ela já me fez crescer. Essa pessoa eu vou deixar. E isso é um exercício que eu acho que é bem válido pra gente fazer. Quem são as suas referências? Quem é a sua referência no profissional? Quem é a sua referência nas notícias? Ele também fala isso, né? Você quer se manter informado. Quem que vai ser a tua fonte de informação, sabe? Pode ser qualquer perfil de fofoca ou pode ser um jornal que você Ah, gente, goste. isso é muito verdade, porque o que mais tem são aquelas correntes, principalmente no WhatsApp, de notícias que são falsas. Sim, ou sensacionalista. Então, isso exige uma proatividade, de você escolher quem são as suas referências e... E daí nós voltamos ao que nós falamos no episódio anterior de fazer isso com mais presença e com mais intenção. Uhum. Essa prática que a Jor falou agora realmente ensina a gente, você tem que estar muito atento, muito presente ao que você quer, muito consciente do que você está fazendo ali no momento, para não cair nesse vício de ficar no automático e daí ser absorvido por coisas completamente que não fazem sentido nenhum na nossa vida. E tem uma teoria chamada que é a filosofia da comunicação centrada no diálogo, que é justamente a gente fazer mais essa conversação no offline, Uhum. no cara a cara, para a gente voltar a ter
percepção, essa habilidade de sentir o outro, de ter empatia com isso. Uma comunicação mais lenta também. Isso. Ensina paciência, né? O Ensina diálogo. paciência. Isso, gente, é muito gostoso. Percebe no seu dia a dia o quanto é comum. A pessoa, ela chegou num café, ela vai pedir um café, ela tá assim: Oi, me vê um café, por favor? Aham, aham. Tá, passou. Ela não fez nem contato visual Nem com o contato garçom, visual. com Isso a o gente vê no funcionário. elevador, gente. Aqui no prédio, que a gente tá num prédio comercial, as pessoas entram no elevador, não dão nem oi, não olham nem pra sua cara. Contato Diariamente visual. isso. Quais outras práticas que a gente tem? Uma delas é justamente recuperar o lazer. E aqui é legal também, quando ele traz o conceito do lazer, o lazer de qualidade. O que que é isso, né? Muitas vezes a gente acha que o trabalho em si, ele é uma coisa desgastante, ruim. Mas eu gostei até que ele trouxe uma analogia que ele falou que é como ganhar dinheiro. Para você ganhar dinheiro, você tem que investir dinheiro. E muitas vezes, para você nutrir a sua energia, você tem que investir a sua energia, né? Então, de fato, use essa energia, faça alguma coisa. E o autor sugere, inclusive, que a gente volte para trabalhos manuais, o que eu achei bem interessante. Porque ele fala, construa algo, sabe? Troque o óleo do carro, faça alguma coisa manual. E muitas vezes eu sinto falta disso. Tanto que eu até falei, né? Eu queria voltar a bordar, porque eu sinto às vezes falta, assim. Tanto que eu acho que hoje em dia também tem bastante um movimento de a cerâmica, de pintura, Aqui em Londrina, de principalmente, a gente já viu jardinagem. bastante coisa abrindo ateliê de cerâmica, Isso. ateliê de flor também, oficina de flores, cafés com cerâmica. Aham, que a gente tem que A gente tem ir. que ir. Então, essa é uma das sugestões dele de um lazer de qualidade, né? Lazer que desacelera a gente também. E Isso. tem um exemplo de uma pessoa aqui, um homem que ele substitui isso, lembra sempre? Que ele e a esposa dele foram morar, decidiram, tinham 30 anos quando eles decidiram morar um pouquinho afastado da cidade. E eles fizeram essa escolha consciente, sabendo que em época de neve eles teriam que limpar a todo momento a entrada, porque senão eles iam ficar isolados, sabendo que no verão teriam que passar um verão inteiro recolhendo lenha, Uhum. para quando chegasse o inverno eles tivessem lenha suficiente para aquecer a casa deles, que lá eles não tinham um sistema de aquecimento elétrico, só a lareira dentro da casa deles. A gente geralmente costuma pensar, nossa, que preguiça, pra que tirar neve da frente de casa? Pra que lenha pra fogueira, né? Tudo tão fácil, Pra tudo que tão ficar rolando o elétrico hoje em feed do dia. Instagram? Exatamente, a gente tende a pensar, nossa, que preguiça, mas o autor traz essa sugestão, tenta fazer alguma coisa que agregue no mundo físico e uma coisa manual mesmo, para ver como você se sente, porque o autor fala que isso é da nossa natureza. E de fato é, né? Pensa os nossos ancestrais, é manual, a gente tem o polegar, gente, tipo, é tudo uma questão de evolução. E hoje em dia a gente usa o polegar para rolar o celular, isso é muito louco, né? A gente, não sei se a gente tá evoluindo ou regredindo Acho mesmo, que regredindo, porque talvez, para algumas coisas, né? Tem um exemplo aqui muito interessante também, que ainda está dentro desse não clique em curtir, que ele fala sobre estabelecer horário para conversa. Você pode escrever para a pessoa, fala assim, fulano, olha, eu não fico olhando o meu celular o dia inteiro, né? Mas a partir de tal momento eu posso conversar. Ele deu um exemplo aqui ele era CEO, um executivo. executivo que ele não tinha tempo durante o dia, mas ele falava assim para as pessoas: a partir das 17h30 eu estou livre, me ligue quando quiser. E nisso ele otimizou o tempo dele também de volta para casa dele, que ele sempre pegou muito engarrafamento e tinha o maior tempo de qualidade com a pessoa que queria falar com ele, porque ele tinha muito tempo livre para dar aquela atenção por telefone para a pessoa. Não era uma mensagem rapidinha de um minutinho, era uma longa conversa com calma durante o trajeto dele de volta para casa. Então ele estabeleceu um horário para que ele pudesse fazer isso com mais atenção. Eu lembro que ele trouxe assim, às vezes a gente acha que a gente vai ser inconveniente de ligar para uma pessoa, né? Então a gente prefere mandar uma mensagem. E aí uma das formas de você já deixar a pessoa mais leve é falar, olha, tá tudo bem, a partir desse horário, tá tudo certo, me liga, fica Me tranquila, liga você não quando vai estar sendo um quiser. Isso eu achei inconveniente. incrível. Muito legal, né? Eu voltei no não curtir rapidinho, mas a gente já estava recuperando o tempo de lazer. E eu acho que a gente já pode pegar o gancho para falar sobre as comunidades, que ele fala muito do lazer de qualidade que a gente pode alimentar através de comunidades, da sociabilidade. Então, ele traz exemplos de socialização intensificada, jogos de tabuleiro, né? Uhum. Gente, imaginação é ótimo. Imagina, gente, é muito É um legal! clássico.
É muito legal. Teve uma Pedra, via- papel e tesoura. Teve uma viagem em família que a gente fez no carnaval que só choveu. Nós fomos, eu, minha irmã, meu sobrinho, os primos todos. Gente, só choveu. A gente foi pra praia e não tinha outra Ai, que escolha azar. senão ficar dentro da casa. O que a Aham. gente ficou fazendo? É o baralho e imaginação. Fazendo churrasco e jogando imaginação. E foi muito divertido, É muito muito legal. legal, né? E é muito, muito, muito divertido mesmo. Você tem que se soltar, fazer umas mímicas, tipo, Aham. muito loucas. E demais! Por que É que a muito gente bom. não? Ele traz um exemplo de um bar, eu não lembro onde é que foi agora, que era simplesmente um bar, mas que lá era tudo meio rústico, pelo que eu lembro, mas que eles promoviam esses jogos, só que era de tabuleiro. E fazia filas e filas, e daí ele trouxe isso como um fenômeno. Tipo, as pessoas precisam dessa socialização. Então ele trouxe exemplo de jogos de tabuleiro, do fitness social, ele traz a questão do CrossFit, né? No CrossFit a gente até brinca que é uma seita, mas as pessoas não podem usar fone de ouvido, elas torcem umas pelas outras. Então ele trouxe elementos dessa comunidade que tornam ela realmente bem forte, bem sucedida. Gente, já foi isso do CrossFit, não poder usar fone de ouvido. Antes eu só corria de fone de ouvido. A partir do momento que eu comecei a correr sem fone de ouvido, foi libertador. Nossa, isso também Foi faz muito parte mais do perfil. gratificante, eu me senti muito mais presente e eu poder estar em contato com a natureza, escutando realmente o barulho, porque é de manhã muito cedinho, então quase não tem carro na rua. Escutando os passarinhos, as árvores mexendo, é uma coisa que é um sentimento incrível. É muito diferente, né? É Pra muito mim também. diferente. Antes eu só corria de fone. E além de ser mais seguro correr sem o fone, É, é essa questão ainda. muito revelador, né? Eu sempre tenho muitos insights, eu realmente sempre converso muito com Deus na corrida e o silêncio é essencial para isso. Então, muito legal esse exemplo de correr sem fone de ouvido também. Fica a sugestão, gente. Esportes recreativos, atividades voluntárias, trabalho em equipe. Ele fala que todas essas comunidades têm em comum duas coisas. Exigem que você passe certo tempo com outras pessoas e, em segundo lugar, essa atividade fornece uma certa estrutura, ou seja, essas pessoas elas têm regras, têm jargões próprios, rituais, geralmente também uma meta compartilhada. Então, são esses elementos que trazem, de fato, essa força, essa união para essas comunidades e qualidade para essa socialização também. E ainda aqui, porque a gente já está finalizando, ele traz sobre as sugestões de práticas, é você programar o lazer de baixa qualidade, né? Então, por exemplo, eu acho que remete um pouco ao que eu falei, por exemplo, do Netflix, que agora eu só quero usar no final de semana. Isso não deixa de ser programar um lazer Com de certeza. baixa qualidade, né? Então, não uso mais, não assisto mais em dias de semana, então ele traz essa necessidade e também o planejar o lazer de alta qualidade. Uma coisa que é importante que ele falou, não vai surgir magicamente na sua agenda um buraco para você fazer uma longa caminhada. Você precisa ser intencional nisso. Então, o autor também fala da importância da gente planejar, né? Ele dá algumas sugestões um pouco mais detalhadas, fazer um planejamento trimestral, semanal. Eu não vivo sem planejamento. A Júlia é uma pessoa da planilha, realmente. Eu não sou, eu sou do improviso total. Gente, eu não vivo. Isso que é muito bom, porque a gente se complementa demais. A Aham, Júlia fala assim, ela é muito. muito mais detalhista, tem que ter aquele negócio certinho, planejado, senão ela sai do rumo dela, Eu fico ansiosa, eu fico ela fica realmente ansiosa. sem planejamento. E eu não, tipo, eu sei o que tem na minha cabeça, eu sei onde eu quero chegar, só que eu acho que eu sou um pouco assim, mais prática por não ser tão detalhista assim. E mais espontânea também, mais você consegue lidar melhor com isso, Com né? improviso, mas é muito interessante, porque tipo, eu complemento a Jor e a Jor me complementa muito, porque tem coisas que precisam de detalhes que eu não enxergo e ela tá ali pra isso. E coisa que eu tenho que, vamos, Jor, vamos Exato, acelerar, e daí eu acelero um exatamente. pouquinho a Jor para as coisas acontecerem. Mas aqui ele traz essa necessidade do planejamento e do lazer, porque de fato também muitas vezes a gente acha que o lazer não é algo que a gente tenha que planejar. E academia, por exemplo, que não chega a ser um lazer, mas é um exemplo que me veio na cabeça que é muito comum. Pra mim é um lazer. Então, para mim também, mas né, acredito que para muita gente não é. Seja E aí a mais uma pessoa- obrigação, realmente. E aí ela coloca no final do dia se sobrar tempo. É muito pouco provável que você vá. Inclusive, por isso, muito mais de 10 anos que eu faço academia de manhã cedo. Porque minha prioridade é cuidar de mim, da saúde do meu corpo e mental com as minhas leituras diárias. Depois disso, começar meu dia. Por quê? Eu comecei a perceber. Se eu deixasse isso pro fim do dia, primeiro que meu dia não seria o mesmo. Eu sou muito mais feliz, digamos assim, Ativa também. ativa com atividade física de manhã.
E eu sempre arranjava uma desculpa para não fazer atividade física à noite. Ou tinha um jantar, ou tinha alguma amiga que me chamava para alguma coisa, ou eu estava muito cansada também. Me boicotava o tempo inteiro. Esse livro, então, ele vai remetendo a gente a outras práticas para a gente adotar no nosso dia a dia com intencionalidade. Então, se você quiser, né, saber mais como elas funcionam e aplicar isso na sua vida, na sua rotina, vai ter Ler o que ler livro, o sim. livro. E eu vou deixar uma pergunta Uhum. aqui. Se o Facebook te cobrasse por hora, minuto, segundo que você passa nele, de que forma você utilizaria essa rede social? Hum? Essa pergunta me deixou muito pensativa. Você não ia otimizar muito mais o seu uso se você estivesse sendo cobrado a cada minuto que você rola o feed? Você ia Nossa, eu ia usar ser muito pouco. muito pouco. As mãos de vaca aqui, então, e eu. Eita, que eu só preciso para isso. Pronto, fechou, acabou. Rapidinho, ver o que interessa ali e sair. Nossa, essa reflexão para mim foi. Eu acho que na verdade fecha com chave de ouro, né? Essas reflexões que a gente fez sobre esse livro. Eu, de verdade, eu amei, porque eu achei que ele trouxe muito mais consciência mesmo para o modo que eu estava vivendo a minha vida com relação às tecnologias, né? Com Não certeza. sei qual foi a sua impressão do livro, amiga, se você recomenda. Eu recomendo bastante o livro. Eu achei ele um pouco com exemplo demais, porque eu sou mais prática, mas realmente muitas práticas do livro eu já comecei a aplicar na minha vida e melhorou bastante a minha rotina, otimizou muito o meu tempo de determinar a minha intencionalidade com a qual eu uso as redes sociais e começar a usar mais o meu tempo livre com outras coisas que me fazem muito melhor. E que vão ao encontro da pessoa que você quer se tornar e do que Total, você quer para sua vida, né? muito. Se vocês gostaram desse episódio, deixem um comentário, like, tudo que vocês sabem. Se inscrevam no canal Curta, porque comente, aquela coisa de praxe, mas é porque sigam. é realmente bem importante pra gente. Também é um fator bem motivador, Com né? Quando certeza. E vocês para que interagem. essas informações aqui cheguem ao maior número de pessoas também. Sim, que é o nosso propósito. Então, não percam o próximo episódio, porque a gente também vai falar sobre um tema super interessante que com certeza vai interessar muita gente e mudar muita coisa também. Com certeza, gente. Obrigada. Então, até a próxima. Até lá!